Olá, chuchuzetes, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Chuchu Pop, no seu canal de Funko Pop, colecionáveis da Funko em geral e de outras marcas também. Hoje o nosso bate-papo é sobre o preço do Funko Pop. Eu recebo muita mensagem sobre isso, muita gente me perguntando por que Funko Pop é caro, meu Deus do céu, são tão lindos, mas são tão caros. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o preço do Funko Pop. E eu já vou logo dizendo uma coisa que eu sei que vai gerar polêmica, mas por favor, calma e espera que vocês vão entender no decorrer do vídeo quando eu explicar, quando eu argumentar com o que eu vou falar pra vocês aqui agora. Funko Pop não é caro. Funko Pop é barato, é muito barato, inclusive é um dos colecionáveis mais baratos no mundo. Muita gente coleciona Funko Pop fora do Brasil justamente por ele ser um colecionável muito barato. Inclusive nos Estados Unidos é onde você encontra os maiores colecionadores de Funko Pop, porque lá, como o Pop é muito barato para eles, né? As pessoas têm coleções gigantescas. Alguns, a casa inteira praticamente é tomada de Funko Pop, porque justamente o Funko Pop é muito barato. É um dos colecionáveis mais baratos do mundo. Eu conheço, inclusive, eu tenho um amigo que mora nos Estados Unidos e ele costuma usar até esse argumento. Ele diz que ele compra muito porque é muito barato. Aí você vai dizer assim, ah, mas isso é um absurdo, porque aqui no Brasil custa uma fortuna. Sim, tudo aqui no Brasil custa muito caro, tudo aqui no Brasil é muito caro. Por quê? Porque a gente paga um imposto muito alto sobre tudo aqui no Brasil. Não é só sobre o Funko Pop, né? Mas sobre qualquer coisa que a gente compre, tudo é muito caro. Então, o imposto que o nosso governo cobra é o principal motivo para o Funko Pop chegar bem caro pra gente aqui no Brasil, né? Pra gente entender essa questão do preço e da diferença, eu preciso falar sobre uma coisa com vocês, tentar explicar para vocês sobre uma coisa que muita gente tem dúvida, confunde e muita gente faz a conta errada, uma conta que não é a certa a se fazer. Vamos lá, hoje nós estamos em julho de 2020, né? O dólar tá R$5 e pouco, quase R$6 eu diria. Então, as pessoas costumam fazer que conta? Ah, 10 dólares não é 10 reais, 10 dólares é quase 60 reais. Então lá nos Estados Unidos eles pagam 10 dólares, mas pra gente 10 dólares é 60 reais. Mas essa não é a conta correta que a gente tem que fazer. Embora pareça maluco, o que eu tô falando não é. Quem é brasileiro e mora nos Estados Unidos, por exemplo, entende bem isso, né? Como funciona. 10 dólares era para ser a mesma coisa que 10 reais. Sim, o que acontece? Por que 10 dólares não é 10 reais pra gente? Por questões políticas e econômicas, a nossa moeda ela é muito desvalorizada perante o dólar. Mas para vocês entenderem um pouquinho melhor, o tempo que um brasileiro trabalha para ganhar 10 reais é o mesmo tempo que um americano trabalha para ganhar 10 dólares, entende? Então, pela lógica, era para ser a mesma coisa, 10 dólares era para ser 10 reais. Você já deve ter visto algum vídeo de brasileiro que mora fora. Eu já vi, por exemplo, até vídeo de compras de mercado. A pessoa faz uma compra lá no mercado nos Estados Unidos, aí no final mostra a nota. Fala, ah, eu gastei 150 dólares. E aí pergunta, você aí no Brasil consegue fazer uma compra dessa, encher um carrinho com 150 reais? E aí normalmente o brasileiro pensa o quê? Não, mas 150 dólares não é 150 reais, né? É quase 600, 700 reais com o dólar de hoje, né? E aí, com esse valor, eu também consigo fazer uma compra grande aqui no Brasil. Mas não, a conta não é essa que tem que ser feita. A gente tem que pensar que 150 dólares é a mesma coisa que 150 reais. O americano que trabalhou para ganhar 150 dólares, o tempo que ele trabalhou para ganhar 150 dólares é o mesmo tempo que um brasileiro trabalha para ganhar 150 reais. Então essa é a conta certa. Óbvio que confunde e a gente tem que converter porque o dólar está muito mais alto, porque a nossa moeda é desvalorizada perante o dólar por questões políticas e econômicas, né?
Então a nossa moeda ela é bem desvalorizada perante ao dólar, principalmente nesse momento, né? Tá bem desvalorizada. Mas eu cheguei a ver na época, por exemplo, assim que o Plano Real foi criado, eu cheguei a pegar essa época. Ai, bem que essa época podia ser agora. Oh, meu Deus, que alegria que seria. Eu cheguei a pegar a época que R$1 era a mesma coisa que $1. Entendeu? Então, olha a maravilha, se a gente não tivesse tantos problemas políticos e econômicos aqui no nosso país e a nossa moeda fosse uma moeda mais forte, né? Não fosse tão fraca e tão desvalorizada pelos problemas que a gente vive, imagina, $1, R$1, era para ser essa conta certa, né? Então seria um paraíso, mas nesse caso entra também outras questões que tornam o Funko Pop caro pra gente aqui no Brasil, né? Além da alta do dólar, da gente ter que converter, né? $10 é quase R$60, nós temos também um outro fator que contribui muito para que o Funko Pop fique bem caro pra gente aqui no Brasil. O Funko Pop é um produto importado, né? A empresa Funko é americana, então o Pop é um produto importado. E aí, para ele entrar no Brasil, ele ainda passa por uma série de burocracias e de impostos que tem que ser pagos, né? Que acaba tornando o preço dele ainda mais alto. E aí temos também uma outra questão, que é o patriotismo. Porque sim, vocês podem estar achando que eu sou maluca nesse momento. Meu Deus, a Chuchu tá viajando, tá falando um monte de besteira. Não! O patriotismo também influencia nisso. Vou explicar para vocês. Lá nos Estados Unidos, o povo americano, eles são muito patriotas. E o patriotismo, ele vem lá de cima, do governo. O governo, ele é muito patriota, ele pensa no povo dele, né? Ele quer facilitar a vida do povo americano. Então, o que o governo americano faz? Com o patriotismo deles, eles botam um produto, né, e cobram um imposto bem acessível para que aquele produto não chegue muito alto para o americano, que é o povo dele, né, comprar, para que o povo dele, o americano, tenha acesso às coisas com mais facilidade. Então, o governo dos Estados Unidos é patriota, coloca um imposto baixo em cima de todos os produtos, não só de Funko Pop, sobre tudo que eles vendem lá, né? Então, o que acontece? O Funko Pop, ele já chega no mercado com um preço acessível, porque o governo pensa no povo, né? Não quer arrancar o couro do povo americano. E aí, como o patriotismo vem de cima, né, do governo, ele desce e vai para a loja. O lojista recebe o Funko Pop e faz o quê? Como o governo é patriota, o patriotismo ele segue, ele continua no lojista. O lojista vai lá e coloca uma porcentagem pequena de lucro em cima, porque ele também é patriota. Ele também não quer arrancar o couro do povo americano, dos americanos. Então ele bota uma porcentagem pequena de lucro em cima. E aí o Funko Pop chega na loja com um preço maravilhoso para o americano, bem acessível, de em média $10, né? Porque um pop regular, em média, custa $10 lá nos Estados Unidos. Agora vamos reverter isso aqui para o Brasil. Olha a diferença. Nós já temos a questão da nossa moeda que é desvalorizada por questões políticas e econômicas, que a gente já sabe, que a gente já falou aqui no vídeo. Aí nós temos também o imposto que esse produto, que o Funko Pop tem que passar aqui no Brasil pelo imposto de importação, que é um imposto bem alto, inclusive, tá? Então, aí já acrescentou o imposto de importação em cima do Funko Pop. E aí agora vem o patriotismo do brasileiro, que é o quê? Quase zero. Já começa lá do governo. Olha a situação. O governo é patriota? Não. O governo não é patriota, ele não tem pena do povo, ele não pensa no povo brasileiro. Então ele vai lá e faz o quê? Ele coloca uma porcentagem bem alta de juros em cima daquele produto, certo? E aí você pode estar dizendo assim, ah, mas o governo faz isso porque é um produto importado, ele não quer facilitar que a gente compre produtos importados? Não, ele faz isso com qualquer produto, produtos nacionais, com comida, com remédio, com tudo que a gente compra aqui no Brasil. O governo enfia um imposto altíssimo pra gente pagar. Então não é porque o Funko Pop é importado, tá? Então vai lá, o governo da gente enfia um imposto altíssimo e aí essa falta de patriotismo do governo, ela desce também, ela vai pro lojista. O lojista recebe o produto, né? Já teve que pagar imposto alto, aquela coisa toda. O lojista pensa o quê? Ah,
o governo não é patriota, o governo pegou uma fatia bem grande desse negócio, então eu também quero pegar uma fatia gordinha. O lojista vai e acaba colocando também uma porcentagem de lucro grande em cima do produto, porque ele também não é patriota, assim como o nosso governo. E aí acaba acontecendo o quê? O preço do Funko Pop chega pra gente aqui no Brasil deste tamanho, caro pra caramba. E aí, como sempre, quem é que paga o pato? A gente, o consumidor final. A gente é que sempre paga o pato e paga o preço, né, que todo esse sistema acaba gerando, né, pra gente. E por isso o Funko Pop é muito caro aqui no Brasil. E isso está completamente ligado à questão da qualidade de acabamento do pop. Eu ouço muita gente falar, mas é um absurdo, é um colecionável tão caro, mas vem com erro de pintura, vem com falha de pintura, vem com defeito. Isso é um absurdo, é caro demais e não tem qualidade no acabamento. E isso não é uma afirmação correta, é justamente o contrário. Por ser um colecionável muito barato, ele não tem muita qualidade, não passa por um controle rigoroso de qualidade, né, de acabamento, como a gente sabe que tem erros, falhas de pintura, defeitos, alguns até defeitos até para ficar em pé mesmo, tem, mesmo com a base de acrílico, tombam, caem, ficam tortos, né? Isso acontece muito e muita gente reclama dizendo que é um absurdo um boneco, um colecionável ser tão caro e não ter qualidade no acabamento. E é justamente ao contrário. Por ele ser um boneco, um colecionável muito barato, é por isso que ele não tem um acabamento, porque um acabamento de qualidade, né? Porque quanto mais caro, melhor o acabamento. A gente tem aí, por exemplo, a Iron Studios como um exemplo, né? Que tem réplicas lindíssimas, perfeitas, mas o preço delas é de acordo com a perfeição. E a mesma coisa é o Funko Pop. Por ele ser um colecionável popular e bem barato em quase todo mundo, menos aqui no Brasil, que nada pra gente aqui no Brasil é barato, né? Justamente por isso ele não tem uma qualidade tão grande de acabamento, porque ele é um colecionável popular e muito barato, muito acessível, menos pra gente, pro brasileiro, a gente já sabe, tudo bem. Você imagina se a gente não tivesse todos esses problemas políticos, econômicos, né? Todos esses problemas que eu acabei de falar pra vocês agora aqui no vídeo, e $1 fosse R$1, e se o Funko Pop pra gente aqui custasse R$10, como custa pro americano $10. Lembrando que $10 é pra ser a mesma coisa que R$10, tá? Então você imagina, um colecionável aqui no Brasil de R$10, você não encontra. A verdade é que você não encontra. A gente compra esses bonequinhos de Bob's, de McDonald's, de Burger King, que estão fazendo coleções bem legais, né? E que mesmo assim, sendo pequenininhos e tal, custam mais do que R$10. E se a gente for pegar, olhar de pertinho com um olhar mais crítico, mais criterioso, a gente vê que eles não têm muita qualidade. Claro, como é que você vai cobrar uma qualidade de acabamento de um colecionável que custa 10, 12, 13 reais? É impossível, não dá. Então é a mesma coisa o Funko Pop, não dá pra gente cobrar uma qualidade de acabamento para um colecionável que é tão barato, que é vendido nos Estados Unidos a $10, que era para ser mais ou menos R$10 pra gente aqui, né? Eu acho até bem legal, inclusive, né, que a empresa Funko tá melhorando bastante a questão do acabamento, tá tendo um capricho maior com os pops mais novos, mais recentes, né? E isso não alterou o preço dele, né? Não passou, eles não repassaram isso. O Funko Pop continua custando em média $10, né? Tirando os exclusivos que são mais caros. Mas os regulares, eles continuam custando $10, na faixa, na média de $10, né, lá nos Estados Unidos. Então, o que eu posso dizer pra vocês é que Funko Pop não é caro, é muito barato, é um dos colecionáveis mais baratos do mundo. Infelizmente, Funko Pop é caro demais aqui no Brasil, mas nem o Funko Pop tem nada a ver com isso e muito menos a empresa Funko. É realmente mais por questões internas, por problemas internos que nós temos aqui no nosso país, infelizmente, não só sobre o Funko Pop, mas sobre tudo, né? Porque a gente sofre, brasileiro sofre, a gente vive num país que não facilita a vida pra gente, que só dificulta, que só complica,
né, que tem uma série de problemas e que a gente sempre é que acaba pagando o pato. A gente sempre que paga a conta cara no final das contas, né? Eu espero que eu tenha me feito entender. Eu sei que eu falei pra caramba, entendeu? Pode ter parecido um pouco confuso, então deixa aí nos comentários pra mim se vocês não entenderam. Eu posso fazer um outro vídeo pra tentar explicar ou responder a pergunta de vocês sobre esse assunto, tá? Eu não sou a dona da verdade, eu tô falando o que eu sei sobre esse assunto, dando a minha opinião sobre esse assunto, tá? Você pode e deve discordar de mim, tá bom? E tá tudo bem com isso também, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, Chuchuzetes. Uma beijoca bem grande pra vocês, até o próximo vídeo e tchau, tchau!